Oi meninos, tudo bem? A gente está dando continuidade agora no nosso conteúdo de estatística. Nas aulas passadas a gente viu um pouquinho sobre o que era população, sobre o que era amostra, o que era uma variável qualitativa e uma variável quantitativa. A gente viu dois tipos de gráficos, que são de setores e de barras, e agora a gente vai estar analisando as medidas de tendência central. O que quer dizer essas medidas de tendência central? Uma medida de tendência central, elas são as medidas estatísticas que descrevem a tendência que os dados têm de agrupamento em torno de certos valores. O que quer dizer essa informação? Quer dizer que vai ser a representação de um valor único, um valor central, que determina um conjunto de dados que variam. Ou seja, a gente vai ter um valor que vai representar aonde as informações que a gente coletou tendem a se concentrar. Aí a gente vai estudar as principais, que são as mais utilizadas: média aritmética, moda e mediana. O que quer dizer cada uma dessas medidas de tendência central? Média é o resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Ou seja, você vai somar todas as informações que o exercício te deu e dividir pela quantidade de valores que você somou. Se você quer saber a média de uma prova e de um trabalho, você vai somar a nota dos dois e dividir por 2. Se você quer saber a média de 3 instrumentos avaliativos que você fez, você vai somar os 3 e dividir por 3, porque é a quantidade de dados que você tem. Moda. O nome já diz tudo. Moda é aquilo que todo mundo quer usar, ou seja, é aquilo que mais aparece, o que está mais frequente. Então, na matemática também é a mesma coisa. Moda é aquele valor que aparece com maior frequência, aquele que mais se repete. E a mediana é o valor que ocupa a posição central, só que os seus valores eles devem estar em rol. O que quer dizer rol? Quer dizer que eles devem estar ordenados, ou do menor para o maior valor, ou do maior para o menor. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem essas medidas de tendência central, que é bem simples. Disse o seguinte: o dólar é considerado uma moeda de troca internacional, por isso seu valor diário possui variações. Acompanhando a variação de preços do dólar em reais durante a última semana, foram verificadas essas variações. Semana passada, meninos. Segunda, o dólar estava 5,45, terça 5,33, quarta 5,29, quinta 5,35 e sexta 5,35. O que ele pediu para a gente analisar? Eu quero saber o valor médio do preço do dólar nessa última semana, valor modal do preço do dólar, valor mediano do preço do dólar. Essas medidas de tendência central, ela vai se concentrar entre esses valores aqui. Nunca vai se dispersar disso daqui. Então, vai estar entre o menor valor e o maior valor. Então, vai estar entre 5,29 e 5,45. Isso sempre, meninos. Se você achar um valor diferente aqui, ó, dessa amplitude, é porque a sua resposta está errada. Então, vamos lá. Na letra A. Valor médio do preço do dólar. O que é o valor médio? É a média aritmética. Como que a gente calcula a média aritmética? A gente soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que a gente somou. Então, vou somar esses valores e vou dividir por 5, porque são 5 valores. Somando isso e dividindo por 5, a gente vai achar que a média do preço do dólar vai ser 5,35. Aí lá na letra B pediu o valor modal. O que é o valor modal? Moda é o que mais se repete. Então a gente vai analisar aqui desses valores, o que mais se repete é 5,35. Ele aparece 2 vezes. Então a minha moda também vai ser 5,35. E mediano é o valor que está no meio, só que para isso você tem que colocar esses valores aqui em ordem crescente, do menor para o maior. Então, organizando essa tabela do menor valor para o maior,
a gente consegue achar a mediana. O que é a mediana? É o valor que está no meio. Então, aqui deixei um, deixei outro, deixei um, deixei outro. Quem que é o valor do meio? 5,35. Esse valor do meio é o valor da mediana. Coincidentemente, a média, a moda e a mediana deu 5,35. Quer dizer que sempre vai acontecer isso? Não, meninos, isso pode variar, pode dar valores diferentes. Segundo exemplo, agora vamos interpretar uma tabela. Pediu para a gente observar o gráfico referente à numeração de sapatos usados pelos professores de uma escola. Aí aqui ele me deu o título do gráfico, falou que esse gráfico representa a numeração dos sapatos dos professores. E aí aqui, ó, o eixo Y está me informando a quantidade de professores. E o eixo X está me falando da numeração. Então, eu sei que é da numeração 36, 37, 38, 39 e 40. Nessa numeração 36, eu tenho a quantidade de professores que utilizam. São 5 professores. Numeração 37, eu sei que são 9 professores que usam. 38, 4, 39, 4 e 40 são 3 professores. Aí pediu para a gente calcular a média, a mediana e a moda da numeração dos sapatos desses professores. Vamos primeiro determinar a média. Coloquei a tabela aqui, o gráfico, para ficar mais fácil. O que é a média? É a soma dos dados dividido pela quantidade. Então, você vai somar essas numerações e vai dividir pela quantidade de professores que usam. Só que cuidado, não é só você pegar 36 mais 37 mais 38 mais 39 mais 40 e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, não. Porque esse gráfico aqui não é a quantidade de numerações só de 5 professores. Aqui agora a gente vai ter que fazer uma média ponderada. Olha aqui. Essa numeração 36, quantos professores que usam? 5. Então, a gente vai ter que multiplicar, ó, 36 vezes 5, mais essa numeração 37, quantos professores que usam? 9. Então, vou ter que multiplicar 37 vezes 9. Numeração 38, vou ter que multiplicar por 4, porque são 4 professores que usam. Numeração 39, vou multiplicar por 4, porque são 4 professores que usam, mais numeração 40, vou multiplicar por 3, porque são 3 professores que usam. Vou dividir por quanto? Será que eu tenho que dividir isso por 5? Não, não são 5 professores só que a gente tem. Olha a quantidade de professores, são 5 mais 9 mais 4 mais 4 mais 3. Se eu somar aqui, eu sei que são 25 professores. Então, como que vai ficar a minha média? Minha média vai ficar o seguinte: numeração 36 vezes 5 professores, mais numeração 37 vezes 9 professores, numeração 38 vezes 4, numeração 39 vezes 4 professores e numeração 40 vezes 3 professores, dividido pela quantidade de professores que tem nessa escola, que são 5 mais 9 mais 4 mais 4 mais 3, que vai dar 25. Resolvendo isso daqui, 36 vezes 5, 180. 37 vezes 9, 333. 38 vezes 4, 152. 39 vezes 4 é 156. E 40 vezes 3, 120. Somando tudo isso e dividindo por 25, eu tenho que a média vai dar 37,64. Quem que é a moda? É aquela numeração que aparece com maior frequência. Se a gente analisar a numeração que tem maior frequência de uso, vai ser a numeração 37, porque 9 professores usam. Então, a minha moda, 37. E a mediana, primeira coisa que a gente tem que fazer quando for mediana, quando a gente estiver interpretando um gráfico ou uma tabela. Você tem que achar a posição central, porque a gente sabe que a mediana é o termo do meio, é o termo central. Então, eu sei que são quantos professores? A gente somou aquela hora, são 25 professores. Como a numeração é ímpar, você vai ter que acrescentar 1 para você fazer a divisão. Todas as vezes que a quantidade de dados
for ímpar, você vai ter que pegar esse valor e somar com 1. Então, aqui, para achar o termo do meio, 25 mais 1 dividido por 2, porque se é no meio, tem que dividir na metade. Vai dar 26 dividido por 2, 13. Então, o termo do meio é o 13º termo, ou seja, o professor que está na 13ª posição. Como que a gente vai analisar isso? Olha aqui o seguinte, a numeração 36 ocupa as posições de 1 a 5. Por quê? Olha aqui, eu sei que 36 já está organizado, ó, da menor numeração para maior, isso é importante. Se eu analisar, são 5 professores que calçam 36. Então, quer dizer que é do primeiro professor até o quinto. A numeração 37 vai começar o quê? No sexto até quem? Ó, 5 mais 9, 14. Então, quer dizer que do sexto professor até o 14º vão calçar o quê? 37. Numeração 38, a gente já tem 5 mais 9, 14. 14 mais 4 vai dar 18. Então, aqui a gente parou no 14º. Então, quer dizer que do 15º até o 18º vão calçar o quê? 38. Agora, do 19º, mais quanto? Mais 4. Ó, então, 18 mais 4, 22. Do 19º até o 22º vão calçar 38. E 22 mais 3, 25. Então, aqui, do 23º até o 25º, vão calçar 40. Eu quero saber qual que é a numeração da pessoa, da posição que está na 13ª posição. Então, eu sei que da primeira posição à quinta é 36, da sexta posição à 14ª, 37. Então, a 13ª posição está aqui, ó, entre a sexta e a 14ª. Então, eu sei que a mediana vai ser 37. É quem calça 37.